Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Essa é uma receitinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Se não tiver no começo dessa aula, vai estar no final. Não se preocupe que vocês vão aprender a fazer essa receitinha aí, tá bom? Então, meninas, essa é uma massinha de plastiline caseira. Você pode comprar pronta, mas eu acho muito caro, então eu decidi fazer. Então, aqui, meninas, como eu já fiz, eu vou fazendo aqui as minhas bolinhas e vou separando no recipiente, deixando mais ou menos no tamanho que eu quero, para fazer a nossa pétala, né? Aí, as bolinhas que vocês vão separar, vai ser mais ou menos a quantidade de pétalas que você vai fazer. Aí, depende muito do tamanho da flor, né? Que você vai querer fazer. No molde F1, são poucas, na faixa de 5 a 6 pétalas. Porém, tem as folhas também, né? Aí eu já separei a quantidade das folhas. Como vocês estão vendo aí no vídeo, vocês podem estar amassando ela com uma espátulazinha, né? Eu aconselho você molhar a espátula com o monômer ou com o prep, porque senão ela vai ficar grudando na espátula. Aí você tem que fazer novamente, né? Então, já tô dando essa diquinha aqui pra vocês. Então, em um recipiente, você coloca lá um pouquinho de prep ou monômer e vai alinhando, fazendo o formato de uma pétala, né? Eu primeiro faço as bolinhas, depois eu deixo ela como se fosse um rolinho e aí eu venho só amassando. Você pode amassar com a espátula ou com o pincel, o que você achar mais fácil. Eu vou fazer das duas formas pra você ver. Lembrando sempre de molhar o pincel, né, no prep ou no monômer. E aí, você vai alinhando e deixando essa pétala da forma que você quer. Eu vou fazer uma pétala mais como se fosse um lírio, né? Então, eu vou fazer ela mais compridinha e mais acentuadinha nas pontas. E vamos para a nossa segunda pétala. Vou fazer o rolinho, né? Vou molhar o meu pincel com o prep e vou passar na espátula, para não ficar muito encharcado. E aí, eu venho alinhando novamente com o pincel até eu conseguir o formato desejado. Se você sentir que começou a grudar o pincel, você pode molhar ele novamente, tira o excesso e vai alisando. Quanto mais fininho você deixar, melhor será o resultado. Bom, e aí é só você repetir esse processo em todas as outras bolinhas. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para ele não ficar longo. E se caso você ficar com alguma dúvida, é só voltar no vídeo, né, no começo do vídeo e assistir novamente. Talvez você ache demorado, né, a hora que você for fazer, mas decoração é assim mesmo, meninas. Cada técnica, quando você tá aprendendo, é muito demorado. Porém, você, com o decorrer do tempo que você vai fazendo, acaba se adaptando, o que acaba se tornando muito mais fácil. E o molde F1, ele ainda tem a facilidade que você pode deixar a decoração pronta para colar na unha da cliente só quando ela chegar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Nessa aula, a gente vai fazer a coloração dessas pétalas, né? Dá aquele efeito, aquele aspecto mais natural que fica lindo no molde F1. E para criar esse efeito, eu usei aquela torre de pó neon, um pincel fino e vou só esfumando na pontinha, onde que vai ficar para baixo ali da nossa pétala, né? O início da nossa flor. Então, eu quis dar um aspecto mais esfumado, né? Utilizei o rosa e você pode usar a cor que você quiser, né? Decoração é criatividade, meninas. Criatividade eu não tenho muito, mas a gente inventa, né? Então, usem e abusem da criatividade de vocês. Se der certo, beleza. Se não, tenta de outra forma. Aí é usar e abusar. Você pode estar buscando fontes de inspiração. Esse lírio, por exemplo, eu busquei a fonte de inspiração no Pinterest. Então, peguei lá um lírio e comecei a olhar e tentei reproduzir desta forma. Então, aqui no curso, o que eu quero é isso, que vocês usem a criatividade de vocês. Pega uma foto e tenta reproduzir a foto daquela flor usando a metodologia que a gente tem aqui, tá bom? Eu gosto de falar isso para você não se prender ao que eu ensino apenas e buscar fontes de inspiração também, né? Bom, e terminando aqui a parte do esfumado, eu vou estar utilizando aqui um palito, pode ser um palitinho de dente, eu peguei o que eu achei de mais fino. Foi esse palitinho de dente. E detalhe, meninas, não leva para secar, tá? Vai fazendo isso enquanto essa massinha ainda está mole. E aí, eu vou fazendo
os pinguinhos, né? Fazendo as marcaçõezinhas com esse palito. Vou repetir esse processo em todas as pétalas. Então, aqui inicia mais uma vez o nosso joguinho de paciência. Molho o palitinho na tinta, né? No pozinho. E vou aplicando aí em cada pétala, até finalizar todas elas. Feito isso, eu vou pegar um pincel e vou dar uma leve esfumada, como se eu estivesse varrendo, limpando ali essa decoração que a gente acabou de fazer e está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a nossa próxima aula, que é a aplicação dessas pétalas no molde F1. Te vejo na nossa próxima aula. Grande beijo e tchau, tchau! Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer o miolinho. Se você tá em outras aulas, você já sabe, né? Mas eu gosto de colocar o passo a passo, porque muitas meninas ficam com dúvidas, né? Acha que tem alguma coisa diferente, então eu tô colocando aí só para vocês verem que nada mudou até aqui. Coloquei aqui uma gotinha, né, do top coat no molde, depois de passar uma camada de gel no molde, e venho aplicando aí os caviar, que são essas micro esferas, né? Aí eu tô utilizando a cor roxa para dar um contraste mais bonitinho com o nosso lírio. Aí você pode colocar também a quantidade que você preferir, né? Eu coloquei um pouquinho a mais, geralmente eu coloco 3 caviar, mas nessa aí eu coloquei um pouquinho mais, que eu queria dar um efeito de 3D, né? Mas aí eu vi que ia ficar muita coisa, acabei tirando um pouco e deixei com uma certa quantidade, mas o suficiente que dá pra ver que tem várias esferas ali, né? E decoração é isso, gente, é você ir testando, né? Lembrando sempre que menos é mais. Então, muitas vezes a gente quer colocar muita coisa e acaba não dando um efeito legal. E é só um treino, se errar, faz de novo, né? Então, é isso. Levei para secar e agora eu venho com a misturinha do nosso pó neon, né? Vou pegar a mesma cor que a gente tinha usado para fazer a pétala. Eu vou misturar um pouquinho no top coat e vou passar aí por cima das microesferas que a gente colocou, né? Os caviar, e vou levar para secar novamente. E aí a gente já vem com a parte da aplicação das pétalas, que é na nossa próxima aula. Viro o molde, me certifico que tá tudo ok, levo para secar e vamos para a nossa próxima aula. Beijo e tchau, tchau! Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Então, essa aula vai ser muito simples, é só mesmo aplicar as pétalas. Então, vou molhar o meu pincel com o prep ou o monomer e vou soltando dessa plaquinha. Essa plaquinha são aquelas plaquinhas que são utilizadas para carimbo, que você raspa o carimbo. Eu já expliquei isso em outra aula, mas para deixar mais claro aqui para vocês. Então, ela fica bem simples de você soltar. Feito isso, eu vou posicionar a minha pétala no molde e vou alinhar ela, deixando ali no tamanho do molde, né? Essa massinha e essa pétala que a gente fez precisa estar úmida ainda, ela não tá seca, tá, meninas? Ou seja, você só vai levar para secar depois que aplicar no molde F1. Bom, posicionei aqui a minha pétala e levo para secar na cabine. Após secar na cabine por 15 segundos, eu vou aplicar uma camada de gel transparente só onde que eu vou posicionar a próxima pétala. E novamente, com o meu pincel úmido, eu vou pegar aqui a minha pétala, a minha segunda pétala e vou aplicar no molde. Vou alinhar e novamente levo para secar. Essa é a importância dessa pétala estar seca, porque a gente consegue modelar ela no molde, né? E dar aquele aspecto bem natural. Lembrando sempre de virar o molde, olhar, ver se está bem posicionada. E mais uma vez levo para secar. Feito isso, venho com a minha terceira pétala. Aí eu já tinha colocado o gel, a câmera não pegou no momento que eu apliquei, né? Mas é só para avisar para vocês que sempre coloco uma camadinha de gel para intercalar entre uma e outra. Levei para secar e agora eu venho com uma camadinha daquela misturinha rosa e vou passar entre elas e também onde que eu vou aplicar o restante das pétalas, né? Bom,
Feito isso, vou levar para secar por 30 segundos e aí venho novamente aplicando o restante das pétalas. Aí eu já passei a camadinha de gel transparente também, para dar um relevo. E é só alinhando, a mesma coisa, meninas. Vou colocar intercalada entre aquelas que já estão grudadinhas, né? Que a gente já levou para secar, que aí não tem como elas romper. E aí, dá aquele efeito, né? De 3D. Então, essa é uma técnica bem bacana, eu gostei muito de trabalhar com essa técnica. Mais uma vez, passo uma camadinha de gel e venho aplicando mais uma pétala. E assim sucessivamente até terminar todas as pétalas. Vira o molde, vê se não tem falha, ajeita com o pincelzinho e leva para secar. Observei que ainda tem um espacinho que cabe mais uma aqui. Vou aplicar o gel e vou aplicar a pétala. Essa segunda camada de pétalas, eu coloco o gel para secar, para dar o efeito 3D ainda mais visível. E essa é a nossa última pétala. Eu adorei trabalhar com essa metodologia porque eu achei bem mais prática e rápida do que da outra florzinha que a gente precisa colocar várias pétalazinhas pequenas, né? Então essa aí, como é uma flor maior, fica mais fácil, né? Bom, meninas, terminada aqui a nossa flor, vou levar para secar e vamos para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e vamos para mais uma aula. Essa pétala que eu tinha separado para fazer a folha, ela ficou muito grande. Então, eu vou dividir, vou fazer duas. Com o auxílio de um palito, eu molhei ele no prep. E aí, vim cortando, dividindo, né? E já dando uma modeladinha na nossa folha. Que é a mesma coisa da pétala, só que um tamanho um pouco menor. Você pode fazer do tamanho que você preferir também. Vou pingar aqui uma gotinha de top coat e vou pegar o meu pó neon, aquela torrinha de pó neon salva-vida, gente. E vou colocar um pouquinho do verde, um pouquinho do azul e um pouquinho do roxo. Lembrando que eu usei esses 3 tons para mudar um pouquinho a cor do verde, deixar um verde mais fechado. Você pode usar a cor que você preferir. E aqui eu já vou colocando um pouquinho para aplicar a minha folha. Vou pegando ali mais ou menos o tamanho dela, sem deixar escorrer para as laterais, né? Deixar só no meinho mesmo. E já venho com o meu pincel removendo essa folha para aplicar em cima dessa marcação aí que a gente fez. Feito a aplicação, vou alinhar bem e já venho limpando aí o excesso que escorreu, né, nas laterais. Levo para secar e já venho com a minha segunda pétala. Essa aí eu pintei em cima dela mesmo, antes de aplicar no molde. Se você quiser fazer assim também, para não correr o risco de escorrer, mas aí depois tem que alinhar de qualquer forma e tirar qualquer excesso que ficar. A parte ruim é que fica com a bordinha mais esbranquiçada, né? Mas dá um efeito bem legal também. Levo para secar e vou repetir o processo com as 2 pétalas restantes e vou aplicar na outra parte da nossa flor. Mais uma vez, molho meu pincel, vou destacar a folha e vou aplicar. Feito isso, meninas, leva para secar. É um processinho demorado, mas o resultado fica maravilhoso. E trabalhando com essas flores maiores, então você acaba ganhando mais tempo, porque é mais rápida a aplicação, né? Não é tão demorada como a outra que você coloca várias pétalas várias vezes. Então, acaba sendo um processo cansativo, né? Essa não, eu achei bem simples de trabalhar e fica um resultado bem bonito. Gostei muito. O problema é que ela fica um pouquinho alta no molde F1, mas isso aí a gente pode tirar o excesso, o que não vai interferir em nada no nosso resultado. E vamos para a nossa próxima aula. Bom, meninas, e vamos para a nossa última aula. Molhei o meu pincel no gel transparente e tô passando aí em volta da decoração para não criar mais volume, ela não ficar mais grossa, né? Então, tô passando uma camada bem fininha e aí vou utilizar um pouquinho desses glitter meio flocado e vou aplicar em volta, né, dessa decoração, só para dar um charmezinho mesmo,
coloca pouca coisa, mas aí é como eu já expliquei pra vocês, decoração é muito a gosto, então a finalização fica por sua conta, que é mostrar mesmo a criação da flor. Aí você usa a cor que você gostar mais, glitter e acessórios fica ao seu critério. Peguei um pouquinho do glitter fininho também, né? Esse é um glitter meio rosado, bem clarinho, um rosa bebê. Ele fica lindo, maravilhoso e bem discreto. Ele tem um efeito tipo gloss, sabe? Só mesmo pra dar um charmezinho. Eu adoro o brilho, gente. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas é como eu falei, aí fica a critério, né? Então, peguei aqui um esmalte em gel rosa bem clarinho e um pouquinho, uma gotinha só do branco. E com o palito eu vou fazer riscos, como se fosse um vai e vem, só para criar aquele efeito meio marmorizado. Aí você pode estar regulando a cor também, a cor que você quer que predomina, que se sobressaia mais. Aí eu preferi o rosa, né? E eu venho com o meu pincel, pegando esse marmorizado e vou aplicando no meu molde. Vou regulando ali onde que eu quero que ele apareça. Eu achei que ainda ficou marcado. Viro, olho onde que tá faltando, né? Aplico ali e venho pra ponta. Repito o processo na ponta. Como eu falei, meninas, a decoração aí vai muito do gosto particular de cada uma, né? Levo para secar por 120 segundos. Feito isso, você vai colocar um pouquinho de gel, só um pouquinho mesmo, só para grudar na unha. E leva para fazer a pré-secagem, né? Fez a pré-secagem, verifica se há necessidade de mais gel aí na borda livre, a ponta, né? Coloca mais quantidade de gel se for necessário e leva para secar totalmente na cabine. E após secar totalmente, é só remover o molde e está pronto o seu alongamento. Aí você pode lixar por baixo. Se você perceber que ficou muito grosso na ponta, aí você pode pegar uma broquinha e remover o excesso. Caso contrário, faz o lixamento normal. E aí, como eu achei que tava brilhando um pouco, meninas, eu ainda coloquei umas pedrinhas. E esse foi o resultado final da nossa unha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Vou falar com vocês que eu tenho um canal no YouTube também, onde que eu coloco conteúdo diariamente. Quem quiser se inscrever, basta pesquisar por Iô Trindade Nails ou Iolanda Trindade, que vocês vão me encontrar por lá também. Quero agradecer a vocês por toda a paciência. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!